Bom dia, meus queridos alunos, como vocês estão? Se vocês não puderam entrar na turma, não é um grande problema, né? As condições materiais de vida não são as melhores para todos, ainda mais no país onde nós vivemos, né? Com tanta desigualdade social. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou gravar uma aula, uma videoaula, para postar depois lá no Classroom para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham acesso e possam depois assistir a aula, que a gente vai discutir um tema dos nossos conteúdos regulares do terceiro ano do ensino médio, que são as questões a partir de ética e moral, tá bom? Então a gente vai usar o PowerPoint que eu já enviei para vocês na última semana. Ele vai discutir assim, né, o caráter histórico e social da moral, tá bom? A palavra moral vem de mores, quer dizer costume, e ela tem origem no latim, tá bom? Vamos lá. A fim de garantir a sobrevivência, o ser humano age sobre a natureza, transformando em cultura. Então a gente vai diferenciar já o que é natureza, o que é cultura, tá bom? Natural, aquilo que é natural, que por vezes nós nos equivocamos e dizemos que tudo é natural. Nós tendemos a naturalizar as coisas. O filósofo Claude Lévi-Strauss, que vocês podem ver aí no PowerPoint, ele vai dizer isso, não é tudo assim natural. Merleau-Ponty também, né? Não é tudo natural. O que é natural? Natural é sentir fome, natural é sentir sede, natural é defecar, tá? Isso não é palavrão, natural é defecar, natural é urinar e natural é ter volição, desejo sexual. Tá? Tirando essas coisas mais básicas, que isso é comum para o homem e é comum para um cachorro, que é um animal inteligente, mas não é um ser de razão, tá bom? Então, isso é a natureza que a gente viu, tá bom? Urinar, defecar, sentir fome, sentir sede e volição sexual. Basicamente, isso é natural. O restante do que nós construímos é social. A gente vai discutir mais o quê? O caráter social da moral e da ética. Bom, então, em nossas relações entre os indivíduos, entre os seres humanos, é impossível um povo sem qualquer conjunto de normas e condutas. Cada povo pode ter o seu conjunto de normas, de regras e condutas sociais. Por exemplo, entre nós no Ocidente, a bigamia é um crime. Um homem casar com duas mulheres ou mais, ou o contrário, é crime. Tá bom? Numa sociedade como, por exemplo, a marroquina, que vive na cultura islâmica, e aqui não cabe nenhuma crítica, não estou criticando a cultura do outro, não me cabe isso aqui de maneira alguma. Outra cultura também devo respeitar. O homem pode ter até 4 esposas, tá bom? Naquela cultura. Isso não é crime nenhum. Então, essa lei ela é criada também a partir de uma moral que se coloca dentro da sociedade. Segundo o antropólogo, antropo-homem, tá? Logos, estudo. Quem estuda o homem, tá bom? É um campo do próprio conhecimento da sociologia. Tá? E também ele é filósofo, não é um homem de pouco conhecimento, não. Segundo Claude Lévi-Strauss, a passagem do reino animal ao reino humano, que nós vivemos, ou seja, a passagem da natureza à cultura, é o que nós discutimos até agora aqui, é produzida pela instauração da lei, por meio da proibição do incesto, tá bom? Para a gente, é algo absurdo uma relação sexual entre pessoas da mesma família. Nós temos horror a isso. Isso não foi criado do nada, tá bom? Os gregos, os romanos, que tanto influenciaram a gente, tinham asco, tinham horror a isso. E é provavelmente, certamente por isso, que nós também temos asco por isso, tá bom? Horror. Assim se estabelecem as relações de parentesco e de aliança, sobre as quais é construído o mundo humano, que é simbólico. O nosso mundo é simbólico. Ele é repleto, ele é cheio de representações, tá bom? Quando eu bebo água com o meu copo aqui do meu time de futebol, que me afeta, né? Pelo qual eu tenho prazer, gosto, essa minha escolha também se deu dentro do mundo humano, da sociedade na qual nós vivemos. O caráter histórico e social da moral, né? Exterior
e anterior ao indivíduo, há, portanto, moral constituída. Quando nós nascemos já em uma sociedade que tem uma moral constituída. E nós vamos nos adequando, via de regra, a ela, pela qual o comportamento é orientado por meio de normas. Podemos isso, não podemos aquilo, em função da adequação ou não à norma estabelecida. O ato será considerado imoral ou moral. O imoral é aquilo que nega a moral. O comportamento moral também varia de acordo com o tempo e lugar. Tá? Na Grécia Antiga, por exemplo, os espartanos não deveriam trabalhar. Fazer um trabalho braçal, era uma desonra para o grego em geral e para o espartano especificamente. Todo homem espartano, grego espartano, quando nascia, recebia do Estado, do governo, um lote de terras e um lote de escravos, chamados ilotas. Ai dele que fizesse qualquer tipo de trabalho braçal. Ele seria punido socialmente. A nossa sociedade não. Ela valoriza e, por vezes, até supervaloriza o trabalho. É para a gente pensar um pouquinho aí. À medida que essas relações se alteraram, a gente viu aqui um pouco a história de como o homem pensou o trabalho, por exemplo, na Grécia Antiga e entre nós hoje. É claro que eu dei um salto, que a gente não aqui tem um tempo de fazer uma aula muito longa com a nossa ferramenta desse momento aqui, tá bom? Bem, as normas, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, vou falar aqui um pouco de valores, tá bom? Diante de pessoas, coisas e situações, estamos constantemente fazendo avaliações. Esta caneta é ruim, pois falha muito. Isso chama-se um juízo. É um juízo de valor. Eu estou dizendo que essa caneta é boa ou que não é, tá bom? E quem determina isso? Nós, humanos. E também tem a ver com a sociedade. Reparem agora o nosso governo fazendo tantos ataques à China, ao governo chinês. Isso não vem do nada, tá legal? Ainda que eu discorde um pouco desses exageros no governo, porém, isso é construído socialmente e também historicamente. Esta maçã é atraente, essa moça, desculpa, é atraente. É um juízo que nós fazemos de valor. A moça que é atraente ou um rapaz que é atraente numa sociedade, numa cultura, pode não ser em outra cultura. Tá? Isso é construído dentro da história dos próprios seres humanos. Tá? Vamos seguindo aqui um pouquinho mais. Essas afirmações referem-se a juízos de realidade, quando partimos do fato de que a caneta e a moça existem. Isso é um fato. Tá bom? O planeta Terra a Terra não é plana, misericórdia. A Terra, ela é arredondada, porque os polos são achatados. Tales de Mileto, na Grécia Antiga, já mostrava isso para a gente. Tá? O primeiro filósofo. Porém, isso é um dado da realidade. Se você não quer acreditar nisso, ótimo. Isso é uma questão sua, é um problema muito mais seu. Mas isso existe independentemente de você acreditar ou não. Isso é um juízo de realidade. Tá? A Terra leva 365 dias para fazer o seu movimento, e um quarto, né? Para fazer o seu movimento completo de translação. Isso é um fato. Tá? E existe independentemente de nós aceitarmos ou não. Já o juízo de valor, aí é uma outra coisa. Tá? Quando lhe atribuímos uma qualidade. Aí, quando eu digo que a moça é bela, isso é um juízo de valor. Quando eu digo que a caneta é boa, já é um juízo de valor. Quando alguém diz que um time A ou B é bom ou ruim, isso é um juízo de valor, tá, ok? Nossos valores religiosos, nossos valores éticos também partem daí. Vamos seguir aqui aos valores, tá? O que são, então, os valores? Embora a temática dos valores seja tão antiga quanto a humanidade, desde que o homem é homem, vai se instituindo e constituindo como tal, no século XIX surgiu a teoria dos valores, que nós chamamos de axiologia, que estuda os valores. Logos é sempre estudo, tá? A axiologia não se ocupa do ser, mas das relações entre os seres e o sujeito que os aprecia. Então, a relação dos homens, isso aqui tem um pouco uma relação
com um filósofo lá do século XVIII, que pega o comecinho do século XIX, Immanuel Kant. Kant vai dizer assim, tá? Ele diria assim, né, que essa frase seja dele. Se eu vejo uma planta, o ipê amarelo, o ipê é uma planta, isso é um juízo de fato. Dizer que o ipê é bonito, o ipê amarelo é bonito, isso já é um juízo de valor, que depende da gente. Tá? E isso é Kant que vai dizer. Quem determina se o objeto é bonito ou não, é útil ou não, é valioso ou não, isso somos nós, seres humanos, quem fazemos. Os valores são, no primeiro momento, herdados. Nós herdamos da sociedade. Ao nascermos no mundo cultural, se nós somos machistas, e olhem que eu luto contra o meu machismo, eu posso ser machista aqui ou acolá, mas eu luto contra isso. Mas a gente pode, sem querer, ser machista, porque a nossa sociedade ela nos induz a que nós sejamos. Se a gente não fizer o nosso policiamento, se eu não faço a crítica do juízo da minha razão, eu mais facilmente vou ser machista se eu vivo, se eu compartilho, se eu convivo numa sociedade que também é machista. Então, primeiro, nós herdamos os valores, mas depois a gente pode pensar, interpretar e julgar também esses valores. Seguindo. De tal modo que aprendemos desde cedo como nos comportar à mesa, como se come, como se deve comer. Deve comer com a mão, aqui e acolá? Em algumas culturas, comer com a mão não há mal nenhum. Em nossa cultura, vai haver críticas em algumas situações ou diversas situações em que você coma com as mãos, por exemplo. Na rua, diante de estranhos, como, quando e quanto falar em determinadas circunstâncias. Por exemplo, nossa cultura entende que é uma falta de educação, isso é um valor moral constituído, historicamente. Falar de boca cheia. Enquanto a gente está comendo, não se deve falar junto. Isso é uma herança cultural nossa, que existe, tá? Que a gente pode fazer um estudo. Por exemplo, a sociologia ajuda muito a entender essas questões, tá bom? Vamos seguir aqui. Correr, como cobrir o corpo e quando desnudar o corpo. Isso aí é uma imposição da própria cultura, tá legal? Se você vai a uma praia no Ocidente, usando uma burca, que é uma roupa característica das mulheres islâmicas, tá? Do islamismo, de países muçulmanos, certamente vão te olhar com algum estranhamento, tá bom? Seguindo aqui. Moral é um conjunto de regras que determina o comportamento dos indivíduos em um grupo social. A moral determina, ela diz assim, ó, você deve agir assim, você deve se comportar assim, você deve sentar à mesa e comer assim, e não de um outro modo. Por exemplo, de modo simplificado, o sujeito moral é aquele que age bem ou mal na medida em que acata ou transgride as regras morais admitidas em determinada época ou por um grupo de pessoas. Vejamos, a moral pode mudar ou não? Claro que sim, a moral muda. Tá? A gente falou aqui um pouco antes dos antigos gregos, os espartanos, por exemplo. Os espartanos, eles tinham que ter um cabelo longo, comprido, coitado de mim, né, se eu fosse um grego espartano. Tinham que ter um cabelo longo, comprido. Por quê? O cabelo comprido para os espartanos significava o ócio. Como ele tinha escravos, que a gente já viu aqui antes, como ele tinha o seu lote de terras, ele não poderia trabalhar. Ele tinha que ter tempo para cuidar dos seus cabelos compridos. Olha que coisa sutil, né? Que você pode não reparar numa sociedade, mas aquilo diz alguma coisa para a gente. Então, a moral espartana também pressupunha o quê? Que você tivesse tempo para o ócio, para se preparar, para ser um bom soldado. A gente sabe, historicamente, que os espartanos eram exímios militares, eram exímios soldados nos campos de batalha, tá bom? Outros exércitos gregos e de outros povos talvez não, porque não conhecessem, mas outros gregos, quando iam se digladiar, lutar contra os espartanos, era comum que eles fugissem quando viam os gregos, os espartanos, chegando com o seu manto vermelho. Que na cultura, naquela sociedade, queria dizer o seguinte, tá? Quando um espartano
era ferido num campo de batalha, a ideia simbólica, olha a linguagem simbólica, era que o sangue dele se misturasse ao seu manto vermelho, para que o inimigo não pudesse ver. Isso é simbologia. Tá? Isso tem a ver com a cultura, com a sociedade, com a moral que é instituída. Não é de graça, então, depois, que os romanos também vão usar um manto vermelho. Na praticidade dos romanos, eles se inspiraram no uso do manto vermelho dos gregos espartanos, que lhes são anteriores. Então, diz respeito à ação concreta do homem. Quando perguntamos, o que devo fazer? Essa é uma pergunta kantiana, filosófica. Como devo agir nessa situação? O que é certo? E o que é condenável? E etc. Na próxima aula, eu vou enviar também um material para vocês de Kant, que vai discutir isso um pouco melhor. Deixamos para outra aula, tá bom? E a ética? A ética ou a filosofia moral, cuidado para não confundir. A ética é a filosofia moral. Embora, via de regra, a ética seja mais completa do que a moral. Mas quando eu falo de filosofia moral, eu falo de ética. É a relação sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Vamos dizer o seguinte, basicamente, a ética é a maneira como nós, enquanto indivíduos sociais, julgamos a moral da sociedade. Tá bom? Então, por exemplo, o indivíduo ético, tá? A moral diz para você, por exemplo, que moral pode ser até um erro da moral, né? Porque a moral também, ela impõe o comportamento, ela fala assim, bandido bom é bandido morto. E aí isso vai sendo reproduzido, replicado, e a sociedade passa a entender isso como valor. Bandido bom é bandido morto. Mas se você é um homem ético, você pode fazer a releitura e a interpretação desse valor moral, que eu até discordo. Não entendo que bandido bom seja bandido morto. Eu prefiro o discurso de que o bandido bom é o bandido ressocializado, reintegrado à sociedade. Tá? Isso aí também tem a ver com os meus valores morais, religiosos, etc. Mas, bem, digamos que a sociedade diga, via de regra, que bandido bom é bandido morto. E aí você vai dizer, não, bandido bom não é bandido morto. Tá? Embora a sociedade diga isso, embora os meus pais me digam isso, embora os meus avós também digam isso, embora os meus bisavós também pensassem assim, eu posso fazer uma releitura e dizer, não está certo. Tá? O bandido bom, certo não é matar os outros. Eu posso fazer uma releitura disso, que pode ter até princípios imorais de outras culturas e sociedades, e dizer, não, o certo não é matar ninguém. Matar é errado. E aí, embora a maioria dos meus pensem assim, eu vou dizer, não vou matar. Matar não é legal. O legal é recuperar o indivíduo, é dar a ele uma nova oportunidade. Na próxima semana a gente vai ver o filósofo Immanuel Kant, iluminista. E o Kant vai dizer assim, tá? O primeiro valor do ser humano, olha que bonito para as nossas vidas e também para fazer uma prova, uma redação do Enem, por exemplo, ou de qualquer concurso vestibular. Kant vai dizer, o primeiro valor do indivíduo, do homem, é a dignidade. Tá? Então a gente não pode tirar desculpa, a gente não pode tirar a dignidade do outro. Tá bom? Meus amores, um abraço a todos e na próxima semana a gente se reencontra com uma nova aula assim, tá bom? Cuidem-se na medida do possível, fiquem em casa e respeitem o isolamento social, que não é a mesma coisa que quarentena. Um grande abraço a todos e todas, tá? Tchau, tchau.